Olá, graça e paz. Estamos estudando a série Verdades Bíblicas. São as principais doutrinas da fé cristã. Hoje vamos continuar a respeito da cristologia, a doutrina sobre Jesus Cristo. No último encontro já estudamos sobre a pessoa de Jesus, a natureza humana, a natureza divina e Jesus sendo simplesmente uma pessoa com duas naturezas. A união dessas duas naturezas na pessoa de Jesus é chamada de união hipostática. Nós vimos vários versículos que identificam isso. Mais para frente também trabalharemos muito a respeito de cada natureza, a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Hoje vamos falar por que é importante nós estudarmos a respeito da cristologia. Qual a importância? Quando vemos isso, nós percebemos que Jesus Cristo é o tema de toda a Escritura. O próprio Jesus chegou para os discípulos, para os fariseus e disse: examinem as Escrituras, porque elas falam de mim. Então hoje nós vamos ver alguns textos que mostram que Jesus Cristo é o tema central das Escrituras. Nós usamos as Escrituras para vários tipos de mensagem, para encorajamento, para relações marido e mulher, criação de filhos, a história de Israel, mas todo o texto bíblico, todos os livros bíblicos, 66 livros, eles apontam para Jesus, eles revelam Jesus, porque é a única maneira de Deus tratar o homem, resolver o problema da humanidade é através do seu Filho Jesus. Vamos hoje então trabalhar sobre esse assunto. As Escrituras apresentam a pessoa de Cristo como tema central da mensagem transmitida aos homens através dos séculos até o presente. Esse é o objetivo das Escrituras e é isso que as Escrituras fazem. Sem Cristo, o cristianismo não seria o que é. Seria um aspecto histórico, seria noções sobre o judaísmo, noções sobre a igreja, como que ela chegou até nós, mas não seria o que é sem a pessoa de Cristo. Qualquer modificação do destaque dado à pessoa de Jesus seria um roubo de suas realidades divinas. Por isso que as Escrituras advertem, por isso que os apóstolos, nas suas cartas do Novo Testamento, eles combatiam severamente pessoas que mudavam algum aspecto dos atributos de Jesus, da pessoa de Jesus, porque isso é um roubo, é um crime e se torna então um pecado de chegar a uma posição de ser considerado por Deus como anátema, como algo amaldiçoado. Os últimos versículos hoje vão falar a respeito disso. Jesus, portanto, é o tema central da mensagem dos antigos profetas. Os profetas do Antigo Testamento falavam, apontavam para o Messias. Muitas vezes eles profetizaram a respeito do Messias, a respeito de Jesus, e não sabiam do que se tratava. Há várias profecias que os profetas inquiriram. O Novo Testamento fala a respeito disso. Os profetas escreveram, movidos pelo Espírito Santo, o texto foi inspirado por Deus, e ao ver o que eles escreveram, eles perguntavam: mas quem é esse? É o povo? É alguma pessoa especial? É um homem especial? É um profeta? É alguém parecido com Moisés? Eles não sabiam exatamente, mas os textos foram registrados porque foram inspirados pelo Espírito Santo e se torna então uma evidência da soberania e da forma com que Deus trata a humanidade, já prevendo, já colocando, revelando bem antes o que seria a respeito de Jesus. Então, quando os apóstolos pregaram, em Lucas, o que registrou o livro de Atos, ele coloca dois textos onde os apóstolos falam a respeito dos antigos profetas. Então, em Atos capítulo 3, versículo 20, olha só o que Lucas escreveu das palavras dos apóstolos. A fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então, a mensagem inicial dos apóstolos, eles anunciavam que os profetas antigos já tinham profetizado a respeito do Cristo, que é o próprio Jesus, do qual eles pregavam. Então, quando
os apóstolos eram perseguidos, eram presos. Eles anunciavam para as autoridades, olha, os profetas, os antigos profetas do Antigo Testamento já falavam a respeito de Jesus. Então eles traziam à memória daquelas pessoas textos que eles conheciam. Em Atos capítulo 10, no versículo 43, mais uma vez os apóstolos anunciam, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão do pecado. Então, novamente aqui, a mensagem dos apóstolos sendo pregada no Novo Testamento já categorizava, já afirmava que os antigos profetas anunciavam o perdão dos pecados através de Jesus. Como eu falei, muitas vezes os profetas antigos, eles profetizavam e não entendiam direito. Mas quando Jesus Cristo veio, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, formando a igreja, e os apóstolos foram iluminados pelo Espírito Santo, eles lembraram desses textos, e aí tudo fez sentido. E a mensagem deles era pregar isso. Era pregar não uma coisa totalmente estranha, mas algo que já tinha sido anunciado e que agora estava se completando em Cristo. Então Jesus, ele foi o tema central dos antigos profetas. Era isso que eles profetizaram e foram usados pelos apóstolos no Novo Testamento. Jesus também foi o tema central da mensagem dos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 14, relata uma pregação. E veja que Lucas registrou. E eles se retiraram do sinédrio, Pedro e João, eles se retiraram do sinédrio muito alegres por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Aquelas mesmas pessoas que tinham julgado e jogado Jesus para as autoridades romanas, levando à crucificação, são as mesmas pessoas agora que estão combatendo os apóstolos e tentando impedir que o que os apóstolos pregassem ali. E o que os apóstolos nada mais estavam fazendo era pregar a respeito de Jesus. Então a pregação da igreja, do início da formação da igreja, era somente a respeito de Jesus. Eles sempre citavam o que o Antigo Testamento falava e eles pregavam aquilo que eles tinham visto e ouvido a respeito de Jesus. Então era a mensagem central, e principalmente que Jesus Cristo foi morto sobre as mãos das autoridades judaicas e romanas e ele ressuscitou. Então Jesus Cristo era o tema central da mensagem dos apóstolos. Olha outro texto, Atos capítulo 9, versículo 19. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Paulo estava indo ao caminho de Damasco perseguir os cristãos. Ele tem uma visão do Cristo ressuscitado, ele viu uma luz, ele conversou com Jesus, Jesus Cristo se revelou a ele, mas ele não viu nada, os seus olhos ficaram cegos, ele foi até Damasco, ali ele encontrou um profeta chamado Ananias, que também foi enviado de Jesus para conversar com Paulo, e aí depois que Ananias conversa com Paulo e Paulo é batizado, então depois desse momento, olha só o que Lucas registra. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Paulo estava indo perseguir aqueles que eram do caminho, aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus Cristo. Mas após esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, ao meio-dia, uma luz brilhante muito forte, uma voz falando com ele em hebraico, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus e tudo aquilo que os apóstolos, os diáconos falavam a respeito de Jesus era verdade, não precisou mais nada. E agora ele ficou 3 dias sem comer, jejuando, vem Ananias, conversa com ele come, ele se fortalece, permanece alguns dias ali com os discípulos em Damasco. Aquele que era o perseguidor agora está ouvindo e ouvindo testemunhos, e logo após, e logo em seguida, ele vai para as sinagogas, onde era o seu ambiente. E ele falava a respeito de Jesus, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, é o Filho do homem e é o Filho de Deus.
Então foi a mensagem dos apóstolos. E aqui no caso de Paulo, logo após a sua conversão, Jesus é o tema central da mensagem que foi pregada aos judeus. Então não tinha uma mensagem para os judeus, ou para os samaritanos, ou para os gentios, e tem uma mensagem diferente para nós. É a mesma mensagem, e toda a Bíblia vai mostrar para nós que é o mesmo Jesus, é o mesmo ministério, é a mesma obra, é a mesma salvação, é o mesmo Deus, é o mesmo batismo. Então Jesus Cristo é o tema central, Ele é o único, Ele é o supremo. Então Jesus é o tema central da mensagem apresentada aos judeus. Deus escolheu o povo judeu para ser o seu povo, para proclamar a vinda do Messias, mas esse povo se afastou de Deus. Então quando o Messias veio, eles crucificaram, eles perseguiram, eles se colocaram em oposição a Jesus. E alguns desses judeus foram salvos. Então o ministério inicial do Evangelho a respeito de Jesus foi direcionada principalmente e inicialmente para os judeus. Esse é o ministério, essa missão que Jesus concedeu à igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 8, fala o seguinte, Jesus fala o seguinte para eles: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, então a Jerusalém e Judéia ainda o centro é os judeus, em Samaria, então agora já é os judeus misturados, e até os confins da terra, os gentios. Então essa é a mesma mensagem para ser proclamada para todos os povos, para o homem. O judeu deveria ser instrumento disso, mas eles recusaram, eles não creram, eles crucificaram Jesus. Então Deus aí vem montar um novo instrumento que é chamado a igreja. Em Atos capítulo 17, versículo 2, narra o seguinte: Paulo, segundo o seu costume, foi procurar os judeus e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo, é o Messias. Cristo é um título que se refere é referente ao Messias, aquele que é enviado por Deus. Uma das coisas que é bem interessante, que Paulo, quando se converteu, Jesus Cristo já revelou para ele que, através de Ananias, que o ministério dele seria para com os gentios. Mas Paulo, por ser judeu e amar o seu povo e saber que o povo estava cego e que conheciam muitas escrituras, que simplesmente se entendesse alguns textos, logo seus olhos iam se abrir. Como foi a experiência dele? Ele era um opositor, ele era um inimigo da igreja, mas só de ouvir a voz de Jesus, tudo fez sentido para ele. Ele conhecia. Se Jesus Cristo está vivo, então ele é o Messias, ele é o Cristo. Então, ele cria dessa forma. Se o judeu ouvir a voz a respeito de Jesus e ele entender que as referências das profecias, está muito fácil para ele crer, apesar que o coração do judeu era muito duro. Então Paulo, toda vez no seu ministério de cidade em cidade, quando ele chegava numa cidade, por ele ser judeu, ele ia aos sábados para as sinagogas. Ele era bem aceito por causa do seu jeito, por causa da sua aparência, por causa da sua conversa. E logo eles percebiam que Paulo era uma pessoa inteligente, conhecedor das Escrituras, e eles davam a oportunidade para Paulo ler um texto e expor aquele texto, fazendo uma oração. E Paulo então aproveitava essa oportunidade e expunha os textos que falavam a respeito de Jesus e contava para eles que Jesus Cristo veio e morreu, era necessário ele morrer, que a salvação é pela fé na obra, é de graça na obra de Jesus Cristo, e os judeus podiam ser salvos simplesmente crendo, não somente os judeus, mas também os gentios. Isso era uma grande novidade para os judeus, porque eles achavam que a salvação só era obtida através de obedecer à lei e servir a Deus sobre todas as coisas. Mas Paulo provava para eles: ninguém pode ser salvo por uma obra feita por si próprio. A lei demonstrava que todos são pecadores e necessitam
do perdão de Deus, de algo superior. Ninguém consegue produzir a sua própria salvação. A lei é boa no sentido de nos convencer disso. E a lei apontava para Cristo. Então Paulo, como era costume dele, todo sábado na sinagoga, ele foi procurar, toda a cidade ele ia procurar judeus. E depois de ler o texto, depois de pregar e de falar que Jesus Cristo era necessário que ele padecesse, sofresse, ele ressuscitasse dos mortos, e ele falava, o meu ministério é anunciar isso para vocês. Boa parte dos judeus que ouviam isso criam em Jesus. Mas boa parte, endurecidos, não aceitavam isso. Muitas vezes expulsavam Paulo da sinagoga, não deixavam ele mais vir. Algumas vezes até apedrejavam, algumas vezes ele tinha que sair fugindo. Agora, algumas vezes eles expulsavam e Paulo ia para a casa de algum dos líderes da sinagoga ou alugava um salão e ficava ali ensinando por muito tempo a respeito de Jesus Cristo. Os gentios também começavam a ser alcançados e talvez por causa da idolatria, em alguns casos, as pessoas que vendiam artefatos para religiosos começavam a perceber, por causa das conversões, que eles começavam a ter prejuízo. Então, tanto os judeus já estavam perseguindo, como os gentios passam a perseguir a Paulo, porque a mensagem do Evangelho está salvando, mudando vidas e, em alguns casos, trazendo prejuízo para aqueles que se aproveitavam da crença, do misticismo para enganar as pessoas. E aí os crentes, os salvos, começavam a perceber o quanto estavam errados e o quanto precisavam mudar de vida. Isso trazia sempre oposição e Paulo tinha que ir para outra cidade. Em algumas cidades ele ficava 2 anos, em outra cidade ele ficava somente 1 mês, por causa das perseguições. Então o tema central, Jesus é o tema central da mensagem apresentada aos judeus. A mensagem que era apresentada aos judeus é que Jesus é o Cristo, aquele que era necessário ele padecer, sofrer e ressuscitar. Os apóstolos nunca vão abrir mão dessa questão da ressurreição de Cristo. Se Jesus Cristo ressuscitou, significa que ele foi morto. Quem o matou? Os próprios judeus, juntamente com os romanos. Jesus Cristo também é o tema central para os samaritanos. Ele é o tema central para os judeus, mas agora também é o tema central para os samaritanos, aquele pessoal do norte de Israel que se misturaram, os judeus se misturaram com outros povos desde o ano 722 a.C., com a invasão da Síria. Em Atos 8, capítulo 8, versículo 5, Lucas narra o seguinte: Filipe, não o apóstolo, mas o diácono, ele foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Filipe é muito bom evangelista. Ele levou a Cristo, ele apresentou o evangelho, ele explicou as escrituras de Isaías para o eunuco, para o etíope, tesoureiro da rainha Candace. E aí, um pouco antes, Filipe está indo ali na região de Samaria e ele anunciava a Cristo e as pessoas se convertiam e ouviam Filipe e a sua mensagem era autenticada pelos milagres que Jesus fazia através de Filipe, mas ele sempre anunciava a Cristo. Ele não anunciava a si próprio, não era o ministério dele, mas ele anunciava quem Cristo era, que Jesus Cristo é Deus, é homem, padeceu, morreu por nossos pecados e ressuscitou. Deus o carimbou, Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Então ele é o nosso Salvador e nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então Jesus é o tema central, foi o tema central da mensagem apresentada aos samaritanos. Não houve diferença nenhuma. Jesus também é o tema central da mensagem apresentada aos gentios. Em Gálatas, era uma região de 4 igrejas, Paulo evangelizou, chegou ali, as pessoas ouviram a mensagem que Paulo pregou para eles a respeito que Jesus, ele é homem, é Deus, morreu por nossos pecados, padeceu sob a autoridade de Pilatos e a autoridade dos judeus e ressuscitou, Deus o ressuscitou. Ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. Os gálatas ouviram isso e creram. Mas, por causa que alguns judeus chegaram lá, que quiseram obrigar os gálatas a se circuncidar, a guardar os sábados, guardar as festas, eles queriam acrescentar à fé
ou a graça que nós temos da salvação em Cristo Jesus, queriam acrescentar obras humanas. E Paulo então escreve aos Gálatas tentando corrigir isso. E olha só o que Paulo escreve aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Então Paulo está falando e anunciando para os gentios que Jesus Cristo já tinha escolhido Paulo antes dele nascer. E o ministério dele seria pregar aos gentios. E quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, ele foi ensinado por Jesus. Ele não foi consultar nenhuma pessoa. Ninguém ensinou a respeito de Jesus para o apóstolo Paulo. O próprio Jesus ensinou Paulo a respeito, se revelou para ele e mostrou para ele quem realmente era. Por isso que Paulo ele foi considerado apóstolo, porque ele recebeu o ensino diretamente do próprio Jesus. Ele viu Jesus Cristo ressuscitado. Ele foi chamado diretamente por Jesus. Então essas são as características de um verdadeiro apóstolo, que nós temos os 11 e mais Paulo. Jesus também é o tema central do evangelho que temos que pregar hoje. Nós somos tentados a usar as escrituras para pregar qualquer outra coisa. Pregar, falar sobre nós, falar sobre experiências, contar anedotas, falar sobre autoajuda, sobre autoestima, sobre autoimagem, educação de filhos. Tem algumas coisas que a Bíblia é útil para isso. Mas nós nunca devemos esquecer que o tema central de toda a Escritura é a pessoa de Jesus. Por que devemos ensinar os filhos a obedecerem aos pais? Porque Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Então o filho deve obedecer ao pai porque Jesus é o seu Senhor. Então Jesus é o tema central do evangelho que nós temos que pregar hoje. E essa é a missão que cada um de nós, após a conversão, temos que pregar. Veja que Marcos capítulo 16, versículo 15 fala: e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. É interessante que esse texto acontece no livro de Mateus também, e nós temos aí o ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Mas talvez a melhor tradução seria indo por todo mundo, isto é, vão e ao ir, preguem. Então, toda a nossa vida deve ter um propósito central. Nós devemos trabalhar, nós devemos estudar, nós devemos cuidar dos filhos, mas ao fazer qualquer coisa, nós devemos pregar o evangelho. Ao ir para um encontro com alguém, conversar, um piquenique, nós devemos pregar o evangelho. Fortalecendo, talvez uma pessoa que já crê em Cristo, mas está passando dificuldades, então encorajando-a na fé, mas descobrindo aquelas pessoas que ainda estão perdidas, estão condenadas, e pregar o evangelho. A missão nossa, a principal, é pregar a Jesus Cristo. Não falar, podemos até usar algum exemplo a respeito de nós, como isso aconteceu, como Paulo fez, mas o centro da nossa mensagem é a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que pregar hoje. Jesus Cristo é o tema dessa mensagem que nós temos que pregar hoje. Veja o que Paulo fala no capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Ele já coloca o tema central da nossa existência, do nosso propósito de vida. Veja aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então Paulo ele tinha uma convicção do porquê ele existia. Ele foi chamado. Tudo o que ele devia fazer era pregar o evangelho. A razão da sua existência, o propósito de vida era pregar o evangelho. E ele fala assim que ele foi separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas.
Então, o evangelho, Paulo está falando aqui, ele foi prometido pelos profetas nas escrituras sagradas. Deus prometeu que iria nos salvar. O evangelho é a ideia de boas novas. Isto é, Deus prometeu umas boas novas, a salvação, já no passado, e anunciou isso através dos profetas. Este evangelho, essa boa nova, diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. As escrituras deixam bem claro que Jesus seria da descendência de Davi, nasceria de uma virgem, nasceria em Belém, viria do Egito, seria considerado nazareno, seria uma pessoa normal, comum. Então as escrituras deixaram muitos detalhes. Isaías é um profeta que fala muito a respeito de Jesus, mas Davi, nos seus salmos, fala muito mais ainda. Deixou bem claro toda a vida, toda a existência de Jesus. Então, quando a gente conhece a Cristo, crê nele e vamos para o Antigo Testamento, a gente vê Jesus em todo quanto é lugar. E ali revela, principalmente os salmos, os profetas, mostram que Jesus, ele é o próprio Evangelho. Ele é as boas novas, as novas de salvação. Boas novas de Deus é porque havia más novas, más notícias. Isto é, nós estamos encarcerados no pecado, nós estamos condenados do pecado. Ninguém poderia escapar da condenação de Deus, da ira de Deus. E Deus então promete no Antigo Testamento que enviaria a Jesus, o Cristo, para remover a condenação que era contra nós, e isso se torna efeito na nossa vida quando nós cremos, reconhecemos quem Jesus Cristo é, cremos nele e aí nós somos regenerados. Então Paulo, ele fala que ele foi chamado para a pregação dessa boa nova, desse evangelho. Então é o que nós temos que pregar hoje. Novamente, o outro texto que mostra o que nós devemos pregar hoje, Jesus como tema central da nossa mensagem. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreve o seguinte: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então Paulo fala, olha, eu preguei a vocês, e se vocês são salvos, significa que essa palavra continua com vocês. Aquele que é salvo continua na fé, persevera na fé. Então, se vocês continuam crendo em Cristo, significa que vocês foram salvos. Se vocês ouviram, se divertiram e gostaram da mensagem, mas não continuaram, significa que não houve salvação. Então, a mensagem a respeito de Jesus era a mensagem que Paulo pregava também para os coríntios. Paulo também dá um alerta. Qualquer pessoa que rouba, qualquer pessoa que muda a pessoa de Jesus, tira alguma dos seus atributos, altera alguma verdade a respeito de Jesus, qualquer notícia, qualquer pregação que negue alguma verdade a respeito de Jesus deve ser amaldiçoado. Isto é, ele é amaldiçoado por Deus, ele é anátema por Deus. Veja o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 7. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo alerta, existem algumas pessoas chegando na igreja junto com os Gálatas ali, que eles estão mudando, eles estão pervertendo, estão alterando o evangelho de Cristo, acrescentando ou retirando algumas coisas. Mas, aí Paulo dá uma advertência, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, a pessoa deve ser considerado anátema, amaldiçoado por Deus. Paulo está falando aqui, eu tenho pregado para vocês, eu tenho pregado a verdade que recebi, mas se de repente na minha vida eu surtar, eu mesmo que já preguei o evangelho verdadeiro, se um dia eu chegar, pessoal, estou enganado, é desse jeito, eu devo ser considerado por Deus como anátema.
E se vier um anjo, se tiver uma revelação estupenda, maravilhosa, dourada, anjos fortes com asas, trazendo aquela experiência assim que é fantástico, então, já que é um anjo que apareceu, então devemos aceitar. Paulo fala, se vier um anjo, mesmo que seja um anjo, um milagre, uma aparição assim extraordinária, mas traga um evangelho diferente do que eu tenho pregado, não importa a autoridade dessa pessoa e não importa a grandeza desse ser. Essa mensagem deve ser considerada, e essa pessoa, o anjo, deve ser considerado amaldiçoado por Deus. Por quê? Está pregando algo contra o que Deus já revelou no Antigo Testamento e o que os apóstolos pregaram. É interessante que a maior parte das seitas ela depende disso, da grandiosidade do fundador ou de uma visão de algum ser especial que apareceu a esse fundador. Pesquise essas principais seitas e você vê que as pessoas ficam admiradas, como se fosse algo sedutor, e aceitam essas mensagens ruins. Paulo está falando, o autor, quem propaga isso, quem divulga isso, é amaldiçoado por Deus. Dura coisa cair nas mãos de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado para aquilo que nós falamos a respeito de Jesus. Se nós estamos roubando, acrescentando qualquer coisa que é a verdade a respeito de Jesus, nós podemos estar correndo sério perigo, porque estaremos lutando contra Deus. Olha só que 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, olha só o que Paulo fala. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa deve ser anátema. Venha logo, Senhor Jesus, é o significado da palavra Maranata. O que Paulo está falando aqui, se alguém combate, se alguém odeia, se alguém fala mal, se alguém prega contra, essa pessoa, por Deus, é anátema, porque ele está lutando contra aquilo que mais Deus quer fazer, salvar o homem somente através da pregação do Evangelho. Hoje estudamos um pouquinho que Jesus Cristo é o tema central dos profetas, dos apóstolos, para os judeus, da mensagem para os judeus, da mensagem para os samaritanos, da mensagem para os gentios, e Jesus Cristo é o tema de toda a Escritura. E se esse evangelho, se essa notícia a respeito de Jesus for adulterada, for mudada, então a pessoa que está promovendo isso e que não ama o Senhor, que prega contra o Senhor, a pessoa não que deve ser, ela está anátema, ela está sobre a maldição de Deus, porque Deus enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, e ele ressuscitou o seu Filho, e não há outra maneira do homem ser salvo a não ser através da graça que nós encontramos pela graça mediante a fé. É algo muito sério. Deus leva muito sério isso. E os homens serão julgados no final por aquilo que eles fizeram com referente a essa mensagem da salvação. Que Deus te abençoe, que Deus faça você ser encorajado por essa mensagem que nós temos, essa rica mensagem que os anjos queriam divulgar para todo mundo, mas Deus deixou para nós que experimentamos a salvação, pregarmos para todas as pessoas, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, e aquele que crê, for batizado, será salvo. A salvação é de graça, mediante a fé. Jesus Cristo é homem, é Deus, sofreu propositadamente e morreu na cruz como bandido para levar sobre si os nossos pecados e ressuscitou para dar uma nova vida, nos dar a salvação gratuitamente, e ela é eficiente na nossa vida mediante a fé. Deus nos regenera, nos dá uma nova natureza, nos dá o Espírito Santo e nos sela para sempre, para vivermos com Ele. E aí estamos aguardando só a glorificação, ou quando morrermos ou quando Cristo voltarmos. A velha natureza, o mal que existe em nós, será arrancado e viveremos eternamente juntamente com Deus. Que maravilha, que evangelho! E tudo isso graças a Jesus Cristo. É de graça,
mediante a fé. Que Deus te abençoe, que Deus te encoraje, que Deus anime o seu coração pela certeza da salvação que nós temos em Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, que o Senhor Jesus é o tema principal de toda a Escritura. Encontramos Ele lá desde o Jardim do Éden e encontramos Ele em todas as Escrituras até o final de tudo, no livro de Apocalipse. Por causa dele nós somos regenerados, por causa dele nós somos salvos, por causa dele nós temos salvação eterna. Que o Senhor nos capacite, nos dê coragem, nos dê sabedoria para anunciarmos esse Jesus tão amado para as outras pessoas, para que elas também venham a crer e ter a mesma salvação que nós temos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.